Bom dia, Shalom, graça e paz. Mais uma vez, vi um cristão deixar as lágrimas caírem e instantes depois reter as lágrimas por causa do constrangimento. Constrangido ao sentir o amor de Deus pela sua vida e entender que sua consciência o cobra por atitudes feitas de sua parte contrárias aos valores cristãos que o envergonham. Existe algo na sua vida que o envergonha? Eu sou o bispo Cícero Renato e eu tenho uma palavra de Deus para edificar sua vida cristã. A palavra está aberta e o vento do Espírito foi soprado. O médico Lucas, em seu livro O Evangelho, no capítulo 22, expõe a vergonha da acusação da consciência de Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo, Pedro fora chorou amargamente. Meu Deus, que choro é esse? A consciência de Pedro o acusou. Não suportou o seu conflito entre o que deveria fazer e o que de fato fez. Uma alma sofrida, um choro de impotência diante da situação em que vive. Pedro, neste fato ocorrido em sua vida, traduz o conflito de muitos cristãos que carregam um choro reprimido. Lágrimas prontas para sair. Parece mais um reservatório que não suporta superar a força da água. Não chora para que não vejam sua vergonha. Por 3 vezes, em um espaço de tempo próximo a 1 hora, Pedro negou ser cristão. Negar ser cristão sem ser de Cristo é fácil. Não estamos falando de pessoas que são visitantes de igreja. Estamos falando de pessoas que sabem quem é e deseja ser um cristão verdadeiro. Pedro se descreve como um crente verdadeiro. Ele entregou tudo e seguiu a Jesus. Ele entregou tudo e seguiu a Cristo. Ele viveu com Jesus por 3 maravilhosos anos. Viu, aprendeu, presenciou muito, mas não suportou o peso do momento em que estavam vivendo. Aquele era o momento em que o Salvador deixaria seu sangue ser derramado por amor à humanidade. Imaginar a dor de Pedro é quase impossível. A dor da alma em desejar Cristo e ao mesmo tempo sentir vergonha dos fatos tem arrastado a muitos cristãos sinceros, mas que não conseguem viver a verdade cristã que carregam. Pedro nunca imaginou negar a Cristo, mas negou por 3 vezes. Será que existem cristãos que negaram Cristo 3 ou mais vezes? Quero ressaltar que a intensidade da dor é só para quem é da família. Sim, sentir a dor, por exemplo, pelo luto da família de um amigo é diferente de estar em luto por alguém da família. A dor é intensa. Pedro simboliza o cristão que tornou-se família de Jesus Cristo. Afinal, de criaturas nos tornamos filhos de Deus ao nos entregarmos a Jesus Cristo. A Bíblia
registra que Pedro chorou amargamente. O que será que Pedro pensou naquela noite? Será que Pedro foi atormentado pelo diabo por ter negado a Cristo? Acredito que sim. Sabe, outra vergonha de forma diferente foi a de Judas Iscariotes. A alma de Judas também sentiu muita dor. Se pudéssemos enxergar o choro amargo da alma de Pedro e de Judas, me atrevo a dizer que o diabo pressionou a ambos com as mesmas argumentações. Vemos dores semelhantes. Os dois negaram a Cristo, o inimigo é o mesmo, mas a reação foi diferente. Judas não suportou a vergonha e tirou a própria vida. Pedro desejou o perdão de Cristo que ele aprendeu a amar. O perdão é a chave para a inversão da vergonha para a honra. Judas não se perdoou, cheio de vergonha, permitiu que Satanás o condenasse e, se sentindo condenado, se perdeu. Pedro buscou o perdão de Deus, se perdoou e se redimiu, levando milhares de pessoas a Cristo com sua vida. Hoje é o dia de inverter toda vergonha em honra. Vamos orar por perdão. Oremos. Pai, entro em tua presença em nome de Jesus Cristo e clamo por perdão. Pai, precisamos viver o perdão, precisamos crer e viver o perdão. Perdoa-nos por te negar, perdoa-nos pela vergonha, perdoa-nos, nos ensina a perdoar. Senhor, tire a vergonha, tire a dor da vergonha da alma e leve essa pessoa que ora comigo a viver, cheia de vida e de fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Tenha um dia de vitórias em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Paz.